Quando a gente pensa no livro do Apocalipse, o que vem à cabeça? Fogo caindo do céu, pragas, monstros, o fim do mundo, né? É, sem dúvida, um dos textos mais famosos e assustadores da literatura mundial. Mas será que a história é só essa? Hoje a gente vai mergulhar a fundo para descobrir o que realmente está por trás dessas visões tão aterrorizantes. Então, para começar, vamos direto ao ponto. Vamos olhar para aquelas visões que criaram a fama do livro, que o transformaram numa verdadeira história de terror na imaginação popular. O livro nos apresenta umas figuras, digamos, bem marcantes, como os 4 cavaleiros. A ideia é que eles são soltos sobre a Terra para espalhar exatamente isso que estamos vendo: guerra, fome e morte. Um deles, inclusive, se chama Morte e vem seguido pelo Inferno. É uma imagem que virou um símbolo muito poderoso e bem perturbador. E as descrições da destruição são incrivelmente gráficas, muito visuais. O texto fala de uma grande montanha ardendo em chamas lançada no mar, que transforma 1/3 do mar em sangue. É um cenário de caos total cósmico, onde a própria natureza se volta contra a humanidade de um jeito super violento. As pragas que aparecem são bizarras e, claro, aterrorizantes. E não se trata só de morte, mas de tormento. A dor que esses gafanhotos causam é comparada à picada de um escorpião. É um sofrimento que, segundo o texto, dura meses. E aqui a gente chega no que talvez seja o clímax do desespero. O sofrimento é tão, mas tão intenso que a morte vira um alívio desejado, mas que não chega. Com imagens como essa fica fácil entender por que tanta gente leu o Apocalipse como se fosse um roteiro literal para o fim do mundo. Ok, mas agora vamos dar uma pausa nesse terror todo e mudar um pouco o foco. Para a gente entender de verdade o Apocalipse, é preciso olhar para o contexto. Quem escreveu esse livro e para quem? Essa é a primeira grande chave para a gente decifrar esse mistério. Então, olha só. O livro foi escrito mais ou menos no ano 95 d.C. O autor é um homem chamado João, que estava exilado na ilha de Patmos. E ele mandou esse texto como uma carta para 7 igrejas cristãs específicas na Ásia. Essas comunidades estavam sofrendo uma perseguição bem pesada sobre o Império Romano na época do imperador Domiciano. E esse é o ponto crucial. Não era um livro aberto para o mundo todo, mas uma mensagem específica para uma comunidade que estava em crise. E isso tudo nos leva a uma pergunta fundamental. Uma pergunta que desafia a percepção que a maioria das pessoas tem sobre o livro. A palavra Apocalipse vem do grego apocalipsis, e ao contrário do que todo mundo pensa, ela não significa fim do mundo. Ela significa revelação ou desvendamento. O próprio título do livro, em muitas Bíblias, é simplesmente Livro da Revelação. Ou seja, o objetivo não era prever a destruição do planeta, mas sim revelar uma verdade que estava oculta para os seus leitores originais. Certo. Isso nos leva direto para a segunda chave, o estilo literário. O Apocalipse não foi escrito para ser lido como se fosse uma notícia de jornal. Ele usa uma linguagem que é, de propósito, totalmente simbólica. Para entender essa linguagem, a gente precisa saber que o Apocalipse pertence a um gênero literário muito específico, a literatura apocalíptica. E ela é diferente de outras profecias. Esse tipo de texto usa símbolos grandiosos, cósmicos e foca na história inteira, não só em eventos pequenos ou locais. A visão é sempre de longo prazo, panorâmica. E essa linguagem toda cheia de símbolos tinha um propósito duplo, que era bem inteligente. Para os cristãos que estavam sendo perseguidos, era uma mensagem de encorajamento que eles conseguiam decifrar. Já para os opressores romanos, se eles lessem, ia parecer só um texto maluco, delirante. Na prática, funcionava como uma comunicação em código, sabe? Para fortalecer a fé do grupo em tempos difíceis sem atrair ainda mais perseguição. Agora, mesmo entendendo tudo isso, a interpretação desses símbolos não é uma coisa só. Ao longo do tempo, especialistas desenvolveram diferentes formas de ler, diferentes escolas de pensamento, para organizar o que esses símbolos e cronologias poderiam significar. Existem basicamente 4 grandes abordagens. O preterismo, que entende que as profecias já aconteceram lá no primeiro século. O historicismo, que vê as profecias se cumprindo ao longo de toda a história. O futurismo, que acredita que a maior parte dos eventos ainda vai acontecer no futuro. E, por fim, o idealismo, que interpreta tudo como símbolos atemporais da eterna luta entre o bem e o mal. E essa ilustração aqui ajuda a gente a visualizar perfeitamente a questão do tempo. O preterismo olha para o passado, para a época do autor. O historicismo olha para o presente contínuo, o curso da história. E o futurismo projeta tudo lá para frente, para o tempo do fim. Como dá para ver, não existe um consenso, o que só mostra como o texto é complexo. Então, vamos juntar todas as peças agora. Se não é um roteiro literal do fim do mundo, qual é a verdadeira mensagem?
qual é a revelação do Apocalipse? Olha, a conclusão de muitos estudiosos pode ser resumida nesta citação do teólogo Leomar Antônio Brustolin. Ele diz que o Apocalipse é um livro de esperança e não de temor. O objetivo principal, então, não era assustar, mas inspirar. No fundo, a questão central que o livro tenta responder é: quem está realmente no controle do mundo? São os tiranos, os imperadores aqui na Terra que perseguem e matam? Ou existe uma força maior, divina, no comando? A mensagem para aquela comunidade sofrida era muito clara. Apesar de tudo que vocês estão vendo, a justiça divina vai prevalecer no final. E essa é a visão final do livro. É um contraste, assim, absoluto com as imagens de horror que a gente viu no começo. A promessa não é de destruição eterna, mas de restauração, de consolo, do fim de todo sofrimento. É a revelação de um futuro de paz, não de caos. Isso tudo deixa a gente com uma reflexão, né? Se uma história que parece ser sobre o terror supremo pode, na verdade, ser lida como uma história de esperança suprema, que outras narrativas nas nossas vidas, na nossa cultura, a gente pode estar interpretando de um jeito completamente equivocado?